Agradecemos o senhor presidente da UVB, os senhores e a senhora vereadora, e convidamos o procurador César Miola a permanecer no dispositivo para a sua apresentação. A coordenação pede que fechem a porta do auditório. Nós temos uma transmissão simultânea ao lado no auditório para aqueles que não tiverem lugar aqui, ok? Por gentileza. O conselheiro César Miola apresentará o tema Controle Interno Câmaras Municipais. Senhoras e senhores, o conselheiro ouvidor do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul atua há 43 anos na administração pública, sendo 10 deles no serviço público municipal, período em que também exerceu a advocacia. Licenciado para o magistério no ensino médio pela Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, com bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais pela mesma universidade. Pós-graduado em Direito Processual Civil pela Universidade Pública Federal do Rio Grande do Sul e em Direito, Políticas Públicas e Controle Externo pela Universidade 9 de Julho, a Uninove de São Paulo. Foi investido por concurso público nos cargos de auditor público externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, de 1992 a 1998, e de procurador do Ministério Público de Contas na mesma corte, de 1998 a 2008, sendo procurador-geral do órgão entre 2000 e 2008. Exerceu a presidência do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, presidiu também o Comitê de Educação do Instituto Rui Barbosa e, em 2020, foi vice-presidente de Defesas e Prerrogativas e de Assuntos Corporativos da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, entidade que presidiu no biênio de 2022 e 2023. Em 2024, assumiu a vice-presidência de Relações Político-Institucionais da Tricom. Senhor, fique à vontade, por favor. Muito bom dia. Minha satisfação por estar aqui neste encontro, num evento de tamanho significado. Quero, desde logo, cumprimentar meu estimado amigo, conterrâneo, presidente Gilson Conzatti, que, com a sua amabilidade de sempre, me fez uma saudação muito generosa, fruto do seu coração, e talvez do fato de sermos conterrâneos, né? E, então, agradeço muito, embora essas palavras sejam demasiadas. Este Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais abre com uma mensagem muito ativa, muito instigante do presidente Gilson Conzatti, e até quero depois me dedicar a alguns pontos que ele aqui mencionou. Mas, lembrando da fala dele e do que foi apresentado agora do meu currículo, eu recordava de uma expressão de um conhecido administrativista brasileiro que, num evento, após a leitura do seu currículo, disse: eu me sinto meio constrangido ouvindo o meu currículo, mas prefiro ouvir o currículo ao meu obituário. Então, é melhor, não é, estar aqui presente, porque a outra opção não me agradaria certamente. Quero saudar aqui as vereadoras e vereadores do Brasil, assessoras, assessores legislativos, tomando a liberdade de saudar pessoas lá também do Estado Gaúcho que estão aqui. Conheci hoje, na verdade, do município de Tuparendi. Rio Grande do Sul tem 497 municípios. Evidentemente que eu não conheço todos, mas uma boa parte deles, sim. Até porque, como foi dito aqui, eu fui auditor de controle externo do TCE do Rio Grande do Sul, realizei auditoria em campo, em centenas de lugares, viajei muito. E, antes de ingressar no Tribunal de Contas, fui servidor municipal durante exatos 10 anos. Aliás, na semana que vem eu completo esses 43 anos de serviço público.
10 deles em administrações municipais do meu estado e 33 no TSE. E quando ele mencionou que eu fui procurador, até o presidente Gilson olhou para mim, ele acertou também, porque eu já fui procurador. Então, quando eu me reporto a plateias como essa, eu costumo dizer, estou entre colegas, não é porque somos todos agentes públicos, alguns investidos por concurso, outros nomeados em cargos em comissão, outros vitalícios, como no meu caso, e, mais importante, a maioria que está aqui, investidos pelo mandato popular, pela delegação da sociedade, que lhes dá legitimidade para exercer esses munos lembrados aqui pelo presidente Gilson Conzatti, cumprindo aquelas que são algumas das principais funções do Poder Legislativo no modelo constitucional brasileiro, que são exatamente a função legislativa de produzir normas, a chamada função legiverante, como a gente fala no direito administrativo, no direito constitucional, e a função fiscalizadora, a função controladora, que é um pouco da minha abordagem aqui hoje, embora me tenha sido solicitado falar sobre controle interno. Eu sou um agente do controle externo, o que não me distancia e nem me faz diminuir a relevância do controle interno, muito pelo contrário. Eu considerei assim muito feliz essa escolha, esse tema ser colocado aqui, porque esse, me perdoem, é assim um item sobre o qual pouco se fala, sobretudo nos municípios brasileiros. E eu que, como disse, venho do municipalismo, até cheguei a ser assessor jurídico de Câmara de Vereadores durante um período em que exercia a advocacia, que trabalhei em funções no Poder Executivo, exercendo vários cargos, muitos desses postos, é claro, ainda antes da Constituição de 1988, e depois, na área do controle externo, identifico que nós precisamos olhar com muito mais atenção para o controle interno. O presidente Gilson Conzatti fez aqui uma pergunta que eu teria feito, até lembrando, eu não sei se tem professores ou professoras aqui na plateia, tem? Tem. Então, os professores e as professoras, não sei se ainda se faz isso, a minha faculdade de educação já faz muito tempo que eu cursei, mas uma prática que a gente era orientado a fazer no início de um ano letivo era fazer o tal do nivelamento, né? Identificar o perfil das alunas, dos alunos, e, a partir daí, desenvolver o plano de trabalho de acordo com os processos pedagógicos, de acordo com as diretrizes da escola e tudo mais, os planos de educação. Então, esse nivelamento informal que o presidente fez aqui, ao solicitar que levantassem as mãos, me indicou o seguinte: a grande massa de pessoas que está aqui está exercendo o mandato popular, provavelmente pela primeira vez, não é? A não ser que um ou outro tenha sido prefeito, que não é muito provável, mas, enfim, a maioria que está aqui exerce a função, o munus, de parlamentar no legislativo municipal de cada município pela primeira vez. E isso é muito relevante porque nós estamos, como todo início de legislatura, lembrou aqui o presidente, do período em que, logo à frente, vamos, no Poder Legislativo Municipal, nos debruçar sobre o plano plurianual. E nós não podemos falar em controle, em qualquer que seja das suas dimensões, se nós não pensarmos no processo orçamentário, no chamado ciclo orçamentário, né? Constituído no Brasil pelo plano plurianual, pela lei de diretrizes orçamentárias, que é uma lei também editada todo ano antes da lei orçamentária, e que define, conforme o nome diz, as diretrizes que vão pautar a elaboração do orçamento logo adiante, a chamada LOA, Lei Orçamentária Anual. E vejam que na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é muito fortalecida, muitas deliberações do poder público devem transitar pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por que é importante falar no PPA? Eu estou começando por aqui, porque todas as edificações precisam de uma estrutura, precisam de boas fundações. E eu vou lhes dizer, ao longo de muitos anos, seja atuando no serviço municipal, seja sendo controlador, eu verifiquei a pouca importância que se deu e que ainda se dá ao processo orçamentário, em particular ao plano plurianual, que parece assim um documento formal, distante, sobre o qual nós temos pouco a dizer, tem muita técnica ali, mas não é isso. Esse documento tem que ser, de fato, a tradução
do que se pretende fazer naquele ente federativo, no caso do município, ao longo do próximo quadriênio. Por que o próximo quadriênio? Porque, neste momento, em 2025, nós estamos ainda sob a égide do PPA votado na legislatura anterior. São 4 anos, a votação ocorrendo sempre no primeiro ano de cada um desses quadriênios. Alguém dirá, bom, mas eu não tenho muito conhecimento técnico, e é normal que não tenha mesmo, né? Os vereadores são os representantes da comunidade, podem ser agricultores, professores, advogados, médicos, costureiras, não é? Cozinheiras. São pessoas que a sociedade escolheu para representar. Mas a Câmara precisa oferecer o mínimo de suporte, de condições de assessoria. E se ela eventualmente não tem, por impossibilidade financeira, eventualmente, procurem o respectivo Tribunal de Contas. Todos os tribunais de contas do Brasil, todos os 33, claro, no caso da esfera municipal, não é o caso de se falar, por exemplo, em TCU, mas todos os tribunais têm unidades de orientação, de consultoria técnica, escolas de contas que podem colaborar. E por isso a importância de atividades como essa, de preparação, de estudo. Eu imagino que, quando decidiram concorrer ao Legislativo, já se dedicaram a conhecer, por exemplo, a lei orgânica do respectivo município, o seu regimento interno. Tudo isso parece assim óbvio. O que é que esse cidadão está dizendo? São só platitudes, são lugares comuns. Mas eu falo um pouco justamente por conta dessa vivência, desse já longo andar. Vamos valorizar o processo orçamentário a partir do PPA. Por quê? Por exemplo, identificaram, conhecem certamente os problemas, por exemplo, da área social, na área da educação do seu respectivo município. Se no respectivo município faltam vagas em creche, por exemplo, para citar um exemplo, uma ilustração que é muito comum, inclusive em cidades menores, mas em cidades de médio e grande porte, há um déficit muito grande de vagas em creche, salvo exceções. Como é que nós vamos garantir que essas crianças vão ter assegurado o direito à creche, a família vai ter, se isso não estiver contemplado no orçamento a partir do PPA? Há um bordão que a gente usa muito, segundo o qual o lugar de criança é no orçamento público. A gente aprendeu que lugar de criança é na escola, não é? Sempre foi. E está certo, não mudou nada. Mas não tem escola se não tem orçamento. Aliás, eu faço sempre uma associação quando faço escola. Existe uma outra frase muito conhecida no mundo jurídico que diz assim: olha, sem advogado não há direito, defendendo o exercício da advocacia. E eu brinco, até porque eu também já fui advogado, hoje não posso mais advogar por conta do meu cargo. Eu digo, pois é, mas sem professor não há advogado. Né? Então, nós precisamos cuidar do processo educacional em todas as suas dimensões. E no caso da vaga em creche, por exemplo, se há um déficit lá no município para ser atendido, e ninguém melhor que o vereador e a vereadora para saber disso, é preciso fazer a disputa no âmbito do orçamento. É contemplar esse recurso, porque se lá não estiver, não vai construir a creche, não vai comprar o equipamento, não vai admitir os professores, os monitores, os profissionais necessários, não vai ter dotação orçamentária para alimentação, para cuidado higiênico e assim por diante. Então, a Constituição, inclusive, diz que o planejamento é obrigatório para o poder público. E o principal instrumento de planejamento que se possa ter é exatamente o orçamento. Agora, vamos fazer uma conexão, uma sugestão minha. O que é que os candidatos a prefeito e a prefeita dos respectivos municípios disseram para a Justiça Eleitoral quando apresentaram as suas candidaturas? Não é? Apresentaram lá um plano de governo. Sugestão que eu faço, inclusive para os meus auditores do Tribunal de Contas. Vamos olhar esse plano. Vamos ver o que foi escrito lá. Qual era o compromisso que foi assumido perante a sociedade? Não é um instrumento de controle? Evidentemente que é, para o parlamentar é. Então, a função controladora é das mais importantes. Eu diria assim, é o olhar da sociedade em relação ao poder público, porque, por mais vigilante e atuante que seja o Ministério Público, que seja o Tribunal de Contas, estará sempre distante. E, para exercer essa função, o controle interno é essencial. Eu não sei se já tiveram a oportunidade de verificar qual é a normativa, qual é a legislação no respectivo município sobre o controle interno. O controle interno, a gente fala muito, é muito fortalecido, é bastante prestigiado,
na Constituição de 1988, inclusive em 2 artigos. No caso dos municípios, no artigo 31, que diz que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo na forma da lei. E diz no parágrafo 1º que o controle externo da Câmara será exercido com o auxílio dos tribunais de contas, que é o que nós procuramos fazer. De que maneira? Examinando as contas do chefe do Poder Executivo, emitindo o parecer prévio, que depois é levado a julgamento pela Câmara de Vereadores. Essa é uma outra função do Poder Legislativo, que é a função julgadora, quando examina as contas do prefeito e da prefeita. É claro que, se houver despesa irregular, o Tribunal de Contas pode determinar a devolução dos valores, pode aplicar multa, mas aprovar ou rejeitar contas de prefeito, como sabem, é responsabilidade, é atribuição, melhor dizendo, é competência do Poder Legislativo local. E aqui vai uma ponderação. Muitas câmaras de vereadores demoram para apreciar os pareceres prévios do Tribunal de Contas. Às vezes, aqueles pareceres ficam anos aguardando o exame por parte da Câmara de Vereadores. Essa é uma responsabilidade do Poder Legislativo julgar. E, no caso dos municípios, a Constituição estabelece que esse parecer do Tribunal de Contas só deixa de prevalecer pela maioria qualificada de 2/3 dos votos. Ou seja, se o tribunal emitiu um parecer pela aprovação das contas, a Câmara, para rejeitá-las, deverá ter o quórum qualificado de 2/3, e o mesmo vale se o parecer for no outro sentido. Eu falava aqui antes do tema da primeira infância, do acesso às vagas em creche. Vejam, nós vamos ter agora, discutindo no Brasil, em 2025, o novo Plano Nacional de Educação. Certamente um espaço para a UVB participar de maneira muito ativa, porque daí virão os planos estaduais, o plano distrital e os planos municipais de educação. Eu vou lhes dar outro exemplo de experiência, eu diria assim, pouco enaltecedora, que a gente viu no Brasil, no PNE, que agora vigora, e no anterior, aprovado lá em 2001 e que vigorou até 2011. Muitos planos municipais de educação eram praticamente cópias do município vizinho, do outro município, do município vizinho, replicando. Ou seja, não houve um processo de discussão com a comunidade. Esta legislatura, esta Câmara de Vereadores, eleita agora em 2024, vai apreciar, vai discutir, vai votar o Plano Municipal de Educação. Então, uma responsabilidade extraordinária em relação a isso. O Brasil tem ainda hoje 11 milhões de analfabetos adultos, considerados aqueles com mais de 15 anos. 11 milhões é mais ou menos a população do estado do Rio Grande do Sul. Então, olhando para os meus queridos conterrâneos aqui, imaginemos que todas as gaúchas e todos os gaúchos fossem analfabetos. Esse é o contingente de brasileiros analfabetos. Aquilo que na minha terra se diz analfabeto de pai e mãe. É uma expressão até meio tosca, mas para dizer o seguinte: não consegue ler uma linha, um parágrafo sequer, não consegue fazer uma operação básica. E mais da metade das crianças brasileiras, na faixa do 2º, do 3º ano, não sabe o mínimo suficiente, não aprendeu o mínimo suficiente em português e matemática. O que é que está acontecendo? Há problemas aí. Temos ainda, em alguns casos, falta de recursos, mas não é só falta de recursos. Nós temos que olhar como está acontecendo a gestão, a governança. Temos hoje um piso do magistério que a maioria dos municípios observa. Em alguns municípios paga-se muito acima, inclusive, do piso do magistério. Temos que olhar para os resultados. Os tribunais de contas têm se dedicado a isso. Agora, as senhoras, os senhores, os vereadores que estão ali, melhor do que ninguém sabem qual é a realidade educacional. E, se não tiverem os dados, podem buscar no INEP, lá no site do Todos pela Educação, há informações à vontade. Aliás, eu preciso fazer um parêntese aqui. Quando eu fui servidor municipal, eu trabalhei em algumas prefeituras pequenas do meu estado. Durante muitos anos, numa prefeitura que eu trabalhei, nós tínhamos, naquela época, 2 linhas telefônicas interurbanas. Significava o seguinte: se 2 pessoas ou 2 empresas estivessem falando no interurbano, até nem se usa mais essa expressão, né? No tal do DDD, duas linhas nós tínhamos. Não tinha mais comunicação externa. 2. Depois eu fui trabalhar num outro município, que é a minha terra natal, e recém-instalado, era mais carente ainda, tinha uma. Então, se alguém estivesse se conectando com a cidade vizinha, ou com Porto Alegre, ou com Brasília, seja lá qual for o local, não entrava e não saía mais interurbano enquanto aquela ligação estivesse ativa.
Eu estou dizendo isso por quê? Porque nós tínhamos muita dificuldade de acessar informações. É um tempo em que a palavra internet nem existia, ou se existia, eu não conhecia. Na minha cidade, durante muito tempo, eu fui o único advogado, para terem uma ideia. Então, tudo passava pelo meu olhar na prefeitura, como assessor jurídico, como secretário. O Tribunal de Contas não era do meu estado. Os tribunais de contas, de uma maneira geral, eram muito herméticos, muito fechados, dialogavam pouco. Eu mesmo, quando recebi a auditoria do Tribunal de Contas, o prefeito me dizia, ele fazia assim, meio em tom jocoso, você cuida dessa turma aí. Né? Era eu que tinha que atender, dar as informações, sabe aquilo, né? Como é que os auditores procedem? Mas um tempo muito diferente do que é hoje. Por que eu menciono isso? Porque hoje nós não temos dificuldade de acesso à informação. A informação chega mesmo nos rincões mais distantes desse Brasil, ela chega. Nós temos acesso à comunicação, aos portais, às redes sociais ou antissociais, que às vezes elas são mais antissociais do que sociais, as fake news, tudo isso chega e bate à nossa porta. Então, dizer-se que não há condições de conhecer a legislação, eu não concordo. E se nós não temos uma boa estrutura de assessoramento técnico nas nossas administrações, nós podemos ter, porque os profissionais estão no mercado. Muito dificilmente há dificuldade de se conseguir uma boa assessoria, montar uma boa estrutura de controle interno. É preciso decisão política de fazê-lo, investir na profissionalização dos quadros. Controle interno no Brasil, em muitos municípios, é executado por profissionais, por pessoas que, às vezes, não têm sequer o ensino fundamental. E essa é uma função estratégica. A pessoa precisa ter conhecimento técnico mínimo, precisa ser treinada. Em cidades pequenas, não precisa, eventualmente, ter alguém com dedicação exclusiva para o controle interno. Depende da realidade local. Não sou eu que vou dizer, você tem que ter 1, 2, 3 servidores para isso. Não. É a realidade de cada município que vai ditar isso. Agora, eu não aceito o argumento de que não há condições de fazer uma boa gestão e uma boa governança, porque nós temos. Se não temos nos quadros, temos no mercado e temos como ir em busca. Há uma certa dose de coitadismo, às vezes, quando se fala sobre isso. E eu digo com tranquilidade, eu não sou um conselheiro encastelado que prestou um concurso público, que nunca pôs o pé na lama, que nunca foi fazer uma audiência no fórum, que nunca sofreu a angústia de um gabinete de prefeito para a tomada de decisão. Eu vivi tudo isso na minha vida. Então, eu acho que eu tenho um pouco de condições de dizer nós precisamos tomar decisões de natureza política, o que envolve, por exemplo, a estruturação do controle interno. Lá no nosso município, tem uma legislação tratando do controle interno? Se tem, ela vem sendo observada, o controle interno vem cumprindo com o seu papel. Para que serve o controle interno? Lá no artigo 74 da Constituição, olha o que a Constituição atribui para o controle interno. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, sobre a qual nós estávamos falando, a execução dos programas de governo e dos orçamentos. Ou seja, essa unidade tem que dar apoio para o próprio Poder Legislativo, fazendo essa análise. O tribunal já faz a sua análise através do parecer prévio das contas anuais dos prefeitos. Mas essa é uma responsabilidade do controle interno. Outra, lá no 74, inciso 2, comprovar a legalidade e avaliar os resultados. Aqui, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades. Não basta garantir recurso no orçamento, voltando ao meu exemplo, se ele é aplicado e as crianças continuam não aprendendo. Né? Aplicou o mínimo condicional de 25%. A maioria aplica. Mas que resultado nós estamos alcançando? Ou, no caso da área da saúde, o percentual vem sendo investido, mas aí a cobertura vacinal é baixíssima. Aí nós temos um índice elevado de mortalidade infantil. O que é que está acontecendo? E esse é um papel, claro, muito do Poder Legislativo e também do controle interno. Mas o controle interno não tem competência para tomar decisão política, não. Quem toma decisão política é o Poder Executivo, é o Poder Legislativo. Esse aqui tem mandato popular. Esse aqui aprova o orçamento. Bom, eu, em vez de fazer a ponte na estrada que vai para o Rincão da Esperança, nós vamos construir a ponte que vai para a linha Sabiá. Bom, essa é uma opção do poder local, não é o tribunal que vai dizer. Agora, tomada a decisão, essa ponte vai ter que ser executada, vai ter que ter recurso no orçamento, vai ter que ter um termo de referência, um projeto básico, um projeto executivo,
vai ter que ser acompanhada a sua execução pela unidade de fiscalização do município, pelo controle interno, pelo Poder Legislativo. Nós, do controle, seja interno ou externo, não temos que nos envolver na tomada de decisão. Quem decide é quem tem mandato, é quem tem legitimidade popular. E eu jamais pretendo sair fora dessa moldura. Agora, tomada a decisão, feita a escolha, nós temos que fiscalizar, nós temos que controlar, nós temos que avaliar se aquela política pública alcançou o resultado. E, no Brasil, isso é muito difícil de acontecer. Por isso, alguém vai dizer, bom, mas eu sou vereador, mas eu tenho também a minha atividade profissional, eu não tenho dedicação exclusiva, está tudo certo. Então, eu preciso desse aparato da estrutura administrativa para me dar suporte, ou de um bom assessoramento técnico, jurídico, legislativo e assim por diante. E não é novidade nenhuma da Constituição de 1988. Quem for olhar lá no centenário Código de Contabilidade vai encontrar já indicações para a importância do controle interno. A Lei 4.320, né? A Lei 4.320 é, digamos assim, o estatuto financeiro da administração pública brasileira. Não há orçamento que seja feito fora das balizas da 4320, como nós a batizamos, das portarias da STN e assim por diante. Lá no Decreto-Lei 200, de 1967, se fala em controle interno. Então, não há novidade nenhuma em relação a isso. A Constituição fez o quê? Fez empoderar o controle interno, fez lhe dar força. E, aliás, o controle interno tem uma responsabilidade muito grande nessa parceria com o controle externo. O que diz lá o parágrafo 1º do artigo 74? Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária. Por isso que é importante estruturar, porque ele tem que ficar vigilante, atento. É difícil controlar? É claro que é difícil controlar. O ministro Adilson Mota, nosso conterrâneo, foi presidente do Tribunal de Contas da União, gostava de dizer assim, olha, há 3 coisas que ninguém gosta. Uma delas é ir ao dentista, ele falava, acho que porque até a formação acadêmica inicial dele era odontologia, é ir ao dentista, pagar imposto e ser controlado. Podíamos colocar muitas outras, isso aqui é só uma figura. Não é agradável ser controlado. Inclusive, nós, do controle externo, quando somos controlados, às vezes estremecemos, sobretudo do controle social. Mas o controle precisa existir. Então, esse olhar aqui do controle interno vai ajudar muito, porque se há um problema acontecendo lá, por exemplo, numa licitação, num contrato, às vezes é um burburinho, às vezes é uma conversa de bar, às vezes é uma intriga política que não para em pé. Mas muitas vezes faz sentido, o famoso bordão, né, onde há fumaça, há fogo, às vezes isso é verdade. Vamos parar para investigar, para verificar. E eu nem parto do pressuposto da má-fé. Existem muitos problemas que acontecem por deficiência de planejamento, de falta de controle, de acompanhamento. Hoje, muitos tribunais de contas já trabalham, se não todos, a grande maioria, de maneira preventiva. Não é? De que maneira se faz essa prevenção? Eu, quando era auditor, eu não sei se a colega aqui já recebeu muitas auditorias do Tribunal de Contas, mas vai lembrar que há 10, 15 anos atrás, a gente chegava nas prefeituras, pedia lá os arquivos, as pastas de empenho, no executivo os boletins de tesouraria, as pastas dos contratos, e íamos fazendo uma espécie assim de arqueologia daquela papelada toda, né? Olhando o que estava escrito, chegávamos depois, despesa já executada, né? Empenhada, liquidada, paga, superfaturada ou não, enfim. E aí seguia-se um longo processo, determinação de devolução de valores em caso de superfaturamento, de sobrepreço. Às vezes o dinheiro não voltava mais, o responsável não tinha mais patrimônio para honrar, e por aí os problemas aconteciam e ainda acontecem, só que agora nós temos condições de acompanhar isso muito mais de perto com os BIs, com os nossos robôs. Por exemplo, no TCE do Rio Grande do Sul, mas não só lá, a maioria já tem isso, nós rastreamos todas as licitações da administração pública, todas, por uma ferramenta chamada Licitacom, a partir de uma determinada alçada, claro. Contratos muito pequenos ficam fora desse filtro. E o que é que nós examinamos? O que os nossos robôs fazem, por exemplo, num edital de licitação de uma obra de pavimentação asfáltica, por hipótese? Feito o projeto,
termo de referência, o edital é publicado, o nosso robô vai rastrear lá a planilha de custo dessa obra. E se ela verificar, por exemplo, que o metro cúbico do britado ou do concreto betuminoso usinado a quente, o famoso CBUQ, está fora de um determinado padrão de referência, o próprio computador acende um alerta e emite um relatório automático para o auditor. O auditor examina aquilo e vai verificar se, de fato, procede, se tem consistência aquele dado, e imediatamente solicita informações, ele mesmo, independente do relator, lá para o órgão responsável por isso. Por que isso é importante? Porque o administrador de boa-fé, ele pode nem ter tomado conhecimento. Bom, mas eu não sou engenheiro, não fui eu que fiz essa planilha de custos. Agora, eu, administrador, alertado pelo Tribunal de Contas, eu tenho condições de verificar o que está acontecendo. Determinar que a unidade de engenharia, no meu exemplo, dê explicações, justifique o porquê daquilo, e, inclusive, seja responsabilizada depois se comprovar, por exemplo, que houve um erro profissional grave, porque, afinal de contas, aí tem a responsabilidade técnica. Isso vale para todas as atividades. Então, hoje, nós temos condições de fazer uma atuação preventiva e o controle interno, e eu volto sempre a ele, é muito importante, porque muitas informações que nós recebemos no tribunal, eu como ouvidor, inclusive agora, vêm, não raras vezes, do controle interno. Outra coisa que acontece muito na experiência, inclusive nossa, lá do Rio Grande do Sul, na ouvidoria. As ouvidorias dos tribunais de contas têm uma característica muito peculiar. Para que servem as ouvidorias das instituições, das empresas, no mais das vezes? Ora, para ser o canal de diálogo com a sociedade, ou com o público consumidor, com os clientes daquele determinado negócio. No caso do Tribunal de Contas, dos tribunais de contas, 95%, 98% das questões que chegam nas nossas ouvidorias não são assuntos relacionados à vida do Tribunal de Contas, e sim dos órgãos que nós fiscalizamos, prefeituras, câmaras, autarquias, fundações, sociedade de economia mista e assim por diante. E, então, o que é que nós fazemos com essas, vou colocar entre aspas, denúncias? Nós falamos em informes, que é uma palavra mais adequada do ponto de vista técnico. Nós remetemos, no nosso caso, lá no Rio Grande do Sul, tudo isso, primeiramente, para o controle interno, para que o controle interno verifique. Olha, o João dos Anzóis, ele está acumulando cargo irregularmente. Ele tem 2 cargos de auxiliar administrativo, num exemplo bem banal. Bom, então a gente já solicita o controle interno. Isso se confirma? Procede? Não, não procede, ele tem um cargo só. Bom, nós vamos confiar na informação do controle interno, numa futura auditoria vamos validar, digamos, aquela informação, se for necessário. Às vezes vem informação que o prefeito, que o vereador está usando indevidamente o veículo oficial, vem um pouco de tudo nesse conjunto de informações. Nós primeiro prestigiamos o controle interno para colaborar conosco. E aí vem uma questão importante. Os vossos municípios têm ouvidoria no Poder Executivo e na Câmara de Vereadores? Nós temos hoje uma legislação federal que trata dessa matéria, que é a Lei de Defesa dos Usuários do Serviço Público. Seria muito importante verificarem lá nos vossos municípios a existência das ouvidorias, e não só a existência, se essas ouvidorias estão, de fato, operando. E, para operar, elas precisam de condições, precisam de meios, não é? Muitos problemas podem ser resolvidos no plano local. A Lei 13.460, de 2017, ela regulamenta um texto que foi inserido na Constituição pela Emenda 19, de 1998. Essa lei trata justamente, é o estatuto, eu diria, do usuário do serviço público. É uma espécie de estatuto da cidadania, porque prevê os direitos, a forma como o serviço público deve ser prestado. Está aqui uma leitura que eu recomendo, me permitam, a todas e a todos. A Lei 13.460. E ali existem obrigações para toda a Federação Brasileira, porque esta lei regulamenta um texto constitucional, como eu disse. Então, conhecer-se essa legislação e ver como o município está lidando com isso. Temos ouvidoria no Executivo, ela está funcionando, ou é só pro forma para constar nos relatórios e, eventualmente, não tem sequer um telefone à disposição, não tem uma sala de atendimento e assim por diante. Tudo isso precisa ser verificado porque são mecanismos de exercício do controle, dos chamados freios e contrapesos. Lei de acesso à informação, outra questão importante, que nós temos assim muito contato no Tribunal de Contas. Uma estatística que me permite afirmar o seguinte:
Quanto menor o município, menor também tem sido, nas nossas apurações, a transparência ativa. O que é a transparência ativa? É aquela que se faz, sobretudo, através dos portais, dos sites na internet. Pode-se usar a rede social, evidentemente, mas a grande ferramenta é o portal, é o sítio na internet. Não é uma regra absoluta, mas quando a gente olha os gráficos do nosso Programa Nacional de Transparência Pública, o que é que a gente verifica? À medida que a população do município diminui, também diminui a transparência ativa, as exigências da Lei de Acesso à Informação. Essa é outra questão muito importante para o exercício do controle social e do controle assegurado à Câmara de Vereadores. Se o cidadão não deve ser obrigado a requerer informações básicas, muito menos o vereador, que tem responsabilidade pelo controle. O vereador tem que acessar as informações, saber o que está acontecendo, independente de pedido de informações. Lá nas priscas eras, se aprovar um requerimento com pedido de informações ao executivo. Não que isso tenha desaparecido, mas perde muito sentido hoje, porque, a rigor, tudo precisa estar no portal, precisa estar em público, a não ser as informações ou sigilosas ou relacionadas à privacidade e à intimidade das pessoas. De uma maneira geral, nas câmaras de vereadores, no Poder Executivo, no Tribunal de Contas, poucas informações têm esse caráter. A regra é que a informação é pública. Lembrando aqui do famoso filósofo Norberto Bobbio, né? A administração pública deve estar em público. Então, são os contratos, as licitações, os relatórios exigidos, por exemplo, pela Lei da Responsabilidade Fiscal, pela Lei 4320, tudo isso está. Agora, esses relatórios todos são importantes, mas o cidadão não entende aquilo ali, né? Vamos falar bem claramente. O cidadão não entende, então nós temos que traduzir qual é aquilo. O que significa, por exemplo, um superávit primário? O que significa um excesso de arrecadação que deu base à abertura de um crédito suplementar? O que é esse excesso de arrecadação? Sobrou dinheiro? Não, não é bem assim. Então, é preciso explicar para as pessoas, e o portal tem essa finalidade. E o acesso à internet hoje, sabemos todos, é extremamente disseminado, sobretudo através dos nossos gloriosos smartphones, né? Então, verifique como está sendo tratada a Lei de Acesso à Informação no respectivo município. Tem uma regulamentação local lá sobre isso? Por exemplo, qual é o prazo que o Executivo tem para fornecer uma informação relacionada a um determinado tema, um determinado documento, normalmente mais antigo? Porque, nos dias atuais, a rigor, a grande massa de informações tem que estar disponível ativamente, ou seja, eu, abrindo o portal, eu preciso encontrar aquele dado lá. Quem são os fornecedores do município? Quais são os profissionais lotados na unidade básica de saúde, na escola, né? Nos casos dos municípios que têm transporte urbano, uma coisa básica, quais são os horários e os itinerários que essa linha tem que cumprir? O transporte escolar, quanto é que o município paga para o transporte escolar que atende a rua, o bairro, a comunidade onde mora a minha família, onde mora meu filho? O que essa empresa recebe? E o que está colocado lá no contrato? A presunção, por exemplo, não podia ser diferente, é que esse veículo tenha segurança, não é? Tenha cinto para proteção, tem os equipamentos obrigatórios. Daqui a pouco o veículo é um veículo totalmente depauperado, mas ele está cobrando como se fosse um outro, porque, afinal de contas, ele se habilitou com aquelas condições. Quem é que está eventualmente ganhando com isso? A coleta do lixo é um serviço urbano típico, básico, essencialíssimo. Quanto é que o município paga por isso? Qual é a periodicidade da coleta que deveria ser feita, né? E assim, N informações. Isso tem que estar em público para que o cidadão possa cumprir o seu papel. E eu costumo dizer o seguinte: eu, quando era procurador, até quando era auditor, mas depois, quando presidi o tribunal, eu recebia muitos. Inclusive, eu presidi o tribunal em praticamente 2 momentos de eleições municipais, recebia prefeitos eleitos lá e eu dizia: o que o senhor acha que eu deveria fazer? Eles perguntavam para mim. Eu digo: olha, uma das providências primeiras que eu faria seria cuidar muito bem do controle interno, estruturá-lo, radicalizar, a palavra é essa, na transparência, escolher prioridades, né? Sobre prioridades, por exemplo, eu não sei se nos municípios, das pessoas que estão aqui, se faz isso, mas existe, não é invenção minha.
Brasil afora, tem muitos municípios que não cumprem a meta 1 do Plano Nacional de Educação, que, portanto, não garantem vagas em creche para as crianças de 0 a 3 anos, que ainda não universalizaram a pré-escola, que é obrigatória desde 2016, crianças de 4 e 5 anos, e gastam dinheiro, e às vezes muito dinheiro, por exemplo, com shows artísticos, com bandas, com festivais, etc. e tal. Aí um dia alguém me disse: não, mas isso é a escolha do administrador e da Câmara de Vereadores. As escolhas podem ser feitas quando as obrigações antes foram cumpridas. A Constituição diz que essa é uma prioridade absoluta. Atendimento à criança, ao adolescente e ao jovem, artigo 227 da Constituição, é prioridade absoluta. Então, não é o César, não é o vereador João, não é a vereadora Maria que vai fazer essa escolha. A LDB, inclusive, tem um dispositivo ainda muito mais rigoroso, que diz o seguinte: o município só pode investir, já é uma outra seara, o município só pode investir no ensino médio e no ensino superior se estiver cumprindo integralmente com as suas obrigações com a educação infantil e com o ensino fundamental. Alguém vai me dizer: mas o César, um programa de transporte escolar para universitários é muito importante. Talvez lá em Tuparandi até tenha, né? Porque eu também vivi isso. Eu saía de uma cidade menor para uma maior. Que maravilha! Mas é preciso que em Tuparandi, por aí, eu não estou fazendo nenhum juízo pontual aqui, eu não conheço a realidade, só para ilustrar mesmo. É preciso que lá, então, não se tenha nenhuma demanda por vaga em creche, todas as crianças de 4 ou 5 anos estejam na pré-escola, que todos os professores recebam o piso do magistério e por aí vai. Bom, tudo isso está cumprido, as crianças agora estão numa sala de aula com ar refrigerado, né? O Rio Grande do Sul está fervendo, um calorão danado, o pessoal pensa que no Rio Grande do Sul está sempre frio, né? Mas quem vai para lá nessa época do ano não acredita. Aquilo é uma verdadeira canícula de calor. Aliás, é uma onda de calor que está afetando o Brasil inteiro. Aliás, outra questão. Só 1/3 das salas de aula do Brasil tem conforto, tem condições térmicas, digamos, adequadas, seja para o calor, seja para o frio. No Rio Grande do Sul, a gente tem que trabalhar com as duas necessidades, né? O inverno é muito frio e o verão é muito quente. Então, é o seguinte: nós temos dificuldade em casa, às vezes, lá com o ventilador ligado, que está até com o ar-condicionado, reclamamos do calor. Imagine uma sala de aula com 30, 35 crianças, né? O espaço não é muito grande, professor ali, monitor, todo mundo, equipe de apoio, a temperatura 35, 38, 40 graus. Ou 0 grau, como nós temos, às vezes, lá no Rio Grande do Sul, no nosso inverno, na região serrana, por exemplo, no norte do estado também tem isso, enfim, todo o Rio Grande do Sul tem isso. O Sul, de uma maneira geral, passa por picos de temperatura. É isso que nós temos que cuidar. Então, dizer que a educação é prioridade, tentem verificar se vocês encontram, vocês aqui me permitem a informalidade, já acho que estourei todo o meu tempo aqui, né? Quando eu trabalhava em prefeituras e a gente acompanhava os comícios, porque eu acabava participando da vida política também, né, o pessoal tinha um bordão assim que quando aquelas mesas grandes, muita gente para discursar e tudo, dizia assim, quando o sujeito estava falando demais, eles puxavam o paletó, que era a hora de parar. Como o presidente Conzatti não está aqui, não vai me puxar o paletó, mas eu vou terminar em seguida. Essas questões relacionadas à resiliência climática, por exemplo, tudo isso, mas isso é uma política pública de âmbito nacional. Muitas são, outras não. Por exemplo, o tratamento adequado do esgoto, dos resíduos sólidos. Tem lixão aí nesses municípios que estão aqui representados? Talvez tenha, não sei. Não podia ter mais. Mas a lei vai sendo prorrogada, vamos usando uma linguagem coloquial, vão pedalando a exigência em relação a isso. O Brasil tem que acabar com essa chácara. Tem muitos lixões no Brasil ainda, né? Como é que está sendo tratado, como é que estão sendo apresentados e examinados os planos de saneamento local? Tudo isso diz respeito. O pessoal diz assim: a vida acontece na cidade. Sim, a vida acontece na cidade. Então, todos nós temos que cuidar da parte que nos cabe da nossa responsabilidade. Em relação à educação, voltando, qual é a qualidade da alimentação escolar que está sendo oferecida às nossas crianças, né? Do ponto de vista nutricional, da qualidade dos alimentos, da política que prioriza os alimentos, digamos assim, ou que até proíbe os ditos ultraprocessados, e por aí vamos. Então, tem tanto espaço para atuação. Acessibilidade. Ontem eu estive num evento de lançamento, no âmbito do Tribunal de Contas da União, mas por todas as entidades do Sistema de Controle Externo, de uma grande mobilização que nós vamos ter no Brasil em relação a esse tema
da acessibilidade, questões relacionadas ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vejam o quanto o Poder Legislativo pode atuar em relação a esse tema. Exemplo, as calçadas de tantas cidades, onde um cadeirante, às vezes, não consegue circular, ou o deficiente, ou melhor, vamos corrigir aqui, a pessoa com deficiência visual. Vamos falar as coisas empregando as palavras certas. A pessoa com deficiência visual na nossa cidade circula como, se precisar? Tem aquelas as balizas, o cadeirante consegue subir, atravessar uma rua, fazer a rampa. Como são os prédios públicos? E aí a responsabilidade bem direta nossa de verificar. Quando a prefeitura constrói uma escola, ou o paço municipal, ou qualquer outro próprio, as condições de acessibilidade estão sendo preservadas, e as obras particulares. O Código de Obras lá do município tem uma exigência nesse sentido, condição para licenciar, quando o projeto é apresentado, sobretudo em espaços onde há circulação pública, né? Um estabelecimento comercial, um prédio de apartamentos, etc. e tal. Isso tudo são alguns dos pontos que pode ser objeto, ou que deve ser objeto, da atenção do Poder Legislativo. E essa Lei 13.146, que é a que trata do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela prevê também, por isso que eu fiz essa conexão, a importância, a atuação do controle interno e do controle externo. Nesse terreno da acessibilidade, há muito por fazer no país. Um outro aspecto importante em relação às escolas, voltando não só ao ar refrigerado ou ao aquecimento, no caso, na estação de inverno. No nosso estado, pelo menos, eu não tenho dados nacionais, no nosso estado, pelo menos, a maioria das escolas públicas não tem plano de prevenção de combate a incêndio, não tem PPCI. Não tem. Eu intuo que essa seja uma realidade nacional. Tá? Nós temos no Brasil, acreditem, mais de 1 milhão, olha aqui, mais de 1 milhão, vamos falar em termos de comparação, população de Porto Alegre. Nós temos mais de 1 milhão de crianças que estudam em escolas públicas brasileiras que não têm acesso à água potável. Mas é concebível uma situação dessas? Não, não é concebível. A não ser por exceção da exceção, num caso assim. Não tem como justificar que, num estabelecimento educacional, crianças e professores, porque não é só a criança, está lá o professor, está o monitor, está o diretor, os profissionais da educação, não tenham acesso à água potável. São dados do censo escolar, são dados oficiais do censo do INEP. Então, a pergunta é, onde é que estamos nós, que somos fiscalizadores? Como é que isso vem acontecendo há tanto tempo? Nós temos responsabilidade, e eu não me excluo disso, não. Tanto é que nós temos um trabalho grande agora, no âmbito do controle externo, com um programa junto com o Ministério Público Brasileiro, chamado Sede de Aprender. Não é possível que nós tenhamos escola nesse país que não ofereça água potável. É inaceitável isso. Nós não podemos conviver com isso. Assim como não podemos conviver com o fato de uma criança que faz o dito Fundamental 1 e não conhece o mínimo de português e matemática, ou que chega no final do médio e tem um desempenho sofrível também, nessas duas áreas, sobretudo. O Santo Agostinho tem muitas frases bonitas, eu vou terminar lembrando dele aqui. Uma delas diz assim: não basta fazer coisas boas, é preciso fazê-las bem. Uma outra frase que é meio do ambiente corporativo reproduz mais ou menos essa e diz assim: se alguma coisa merece ser feita, merece ser bem feita. E nós temos condições de fazer bem feito. Se a Câmara não tem toda a estrutura, vamos em busca disso, vamos bater as portas dos tribunais de contas, vamos denunciar o que precisa ser denunciado. Mas, olha, eu nunca concorri a mandado nenhum. Eu não sei, talvez eu nem fosse eleito. Mas eu acho que seria, para mim, uma grande dignidade. Seria uma coisa maravilhosa saber que a minha comunidade me escolheu para representá-la, para cuidar da boa, da regular gestão dos recursos públicos. Então, ao parabenizá-las e parabenizá-los, eu deixo esse desafio. Utilizem esse poder mais legitimado e impossível que a sociedade lhes deu para ajudar, como disse aqui o presidente Gilson Consati, a melhorar
a vida das pessoas. E a outra frase de Santo Agostinho, que é um desafio permanente para todos nós, do controle, da administração, dos parlamentos, deixa eu ver se eu não vou me equivocar. Ele diz assim: a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação para não aceitar as coisas como estão. Nós temos muitas coisas aí, usando uma linguagem dos constitucionalistas, temos muitas coisas no estado de coisas inconstitucionais. Então, duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação a não aceitar as coisas como são, e a coragem para mudá-las. E nós temos condições de mudar, porque nós temos, cada um de nós, no seu espaço de poder, condições de fazer. O parlamento, pela delegação da sociedade, nós, porque a Constituição brasileira foi muito generosa com os tribunais de contas. O ministro Carlos Aires Brito, já aposentado do Supremo, que foi do Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe, fez uma frase uma vez no evento da Bahia que eu copiei, e quando eu encontro ele, eu repito sempre. A Constituição foi muito boa para os tribunais de contas. É preciso que os tribunais de contas sejam tão bons para a sociedade quanto a Constituição foi para com eles, tribunais de contas, porque nos empoderou muito. Mas, inegavelmente, quem tem o poder, quem detém o poder é o povo, que o exerce através dos seus legítimos representantes. E os representantes, as representantes são as senhoras, são os senhores. Eu desejo que tenham muito sucesso nessa caminhada no parlamento. Repito, batam as portas do Tribunal de Contas. Aqui tem o meu e-mail, se quiserem se comunicar comigo. Se acontecer de no vosso estado o tribunal não abrir as portas, o que eu não acredito, pode reclamar para mim, que eu vou atrás desse assunto. Porque nosso compromisso é um compromisso de cidadania dos tribunais de contas dialogarem com as câmaras de vereadores. Muito obrigado. Obrigado ao conselheiro César Miola pela apresentação. Neste momento, eu peço ao senhor que permaneça conosco. Nós vamos convidar o vereador da cidade de Maceió, Alagoas, Cederlane Mendonça, para fazer a entrega do certificado de participação no Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais da UVB. Obrigado, senhores. Alguém tem uma pergunta? Bom dia a todos. Parabéns, conselheiro, pela palestra. E só uma contribuição, não é nem uma pergunta. O senhor, quando falou de educação, meu estado é Rondônia, sou de Buritis, Rondônia. Lá nós estamos caminhando ainda, engatilhando, mas nós estamos apegando à emenda constitucional 108 de 2020, o ICMS educacional. Isso virou uma disputa entre as prefeituras, que todo mundo quer evoluir, melhorar a sua educação, porque você rende o dinheirinho na conta no final do ano, de um ano para o outro. É só uma contribuição e uma dica para quem não implantou, o estado que não implantou, é uma bela dica. Bem, isso me dá oportunidade. Eu não vou poder ficar muito tempo, porque já estão me chamando no outro evento lá no TCU, mas eu preciso comentar sobre isso, porque eu conheço bastante bem o que está acontecendo em Rondônia. Eu tenho amigos fraternos lá em Rondônia, inclusive o atual presidente da Tricom é de lá, e o ex-presidente do Tribunal de Contas, Paulo Curi Neto, a gente pode chamá-lo assim, é meu irmão. Né? Fomos colegas do Ministério Público. Eu fui examinador do concurso dele lá em 1999. Rondônia está fazendo um trabalho maravilhoso na área da educação, unindo no plano do GAEP os municípios do Estado. O ICMS Educação é um exemplo. Agora tem um georreferenciamento relacionado às vagas em creches. Isso. Então, lá tem uma contribuição muito ativa do próprio Tribunal de Contas na melhoria dos indicadores. Eu tenho dito o seguinte, a gente fala muito e fala com justiça sobre Sobral, sobre Oeiras, vários municípios brasileiros que se destacam, não sendo municípios ricos, se destacam na educação
que mostra que dá para fazer, mas logo, logo nós vamos ouvir falar muito do desempenho de Rondônia, dos seus municípios, e até o colega depois pode compartilhar, quem sabe, as experiências aqui de Rondônia, que eu conheço, repito, muito bem. Inclusive, eu faço parte de um grupo lá de Rondônia, da área da educação. Então, o que acontece na educação de Rondônia, eu, de alguma maneira, acompanho com muita alegria. Eu não falei aqui quase sobre esses programas dos tribunais de contas na área da educação, mas eles estão ajudando muito. Até agradeço por ter lembrado. Fazer justiça a Rondônia. Doutor César, tem uma senhora querendo fazer uma pergunta. Certo, Rapidamente, por favor. certo. Bom dia. Primeiramente, parabenizá-lo. Eu sou Eloá, do município de Andradina, quase 1.000 quilômetros daqui, segundo mandato. E uma pergunta: como eu também trabalho no setor público, já na saúde há 32 anos, é a questão do PPA, enfim. O doutor disse a lei de acesso à informação. Esta lei, pediu para ver como está, nós temos que vê-la numa lei federal ou os municípios têm uma lei estadual? Porque uma lei estadual não sobressai uma lei federal. Mas eu perdi essa informação, talvez, como quando o doutor disse sobre a lei. E as câmaras também, se a Câmara tem alguma lei. Não, o referencial é a Lei de Acesso à Informação, a famosa LAI, né? Promulgada lá em 2011, entrou em vigor em 2012. Ela é o referencial para toda a administração pública brasileira, para todos os poderes e órgãos. O que a lei permite é a regulamentação de aspectos específicos de interesse local. Por exemplo, a classificação dos prazos de sigilo, eventualmente, da documentação. Então, inclusive, se precisarem de apoio, me permitam, consultem o portal da CGU. A Controladoria Geral da União tem todo um referencial de apoio para a implantação dos dispositivos da Lei de Acesso à Informação nos municípios. Ou seja, não precisa contratar consultoria para isso. Se não tiverem lá no plano da Câmara Municipal, busquem no site da CGU, que tem todo um repertório, tudo ele muito organizado, para orientar como os municípios podem regulamentar a Lei de Acesso à Informação. Mas as normas gerais, todas elas estão no plano federal, nem pode haver diferença de tratamento. Há apenas alguns pontos em que se permite a regulamentação, aí sim, pelo poder local, como acontece também, modo geral falando, quanto à lei de licitações. Tem uma regra geral, que é a 14.133 agora, a antiga 8.666, que certamente já ouviram falar muito, mas a lei é nacional, é uma lei federal de caráter nacional, é assim que se fala, e ela tem espaço apenas para alguma regulamentação. Mas eu sugiro, foi bom até a senhora ter mencionado, sugiro que consultem o portal da Controladoria Geral da União, a CGU. A CGU tem muitos produtos que ela elaborou para apoiar os municípios em relação à implementação da lei. Viu? Obrigado ao conselheiro César Miola, ouvidor do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. O senhor tem compromisso de agenda, fique à vontade para deixar este auditório.